Livro de Juízes, capítulo 16, do verso 23 ao verso 21. Todos acharam? Vamos ler? Os governantes dos filisteus se reuniram para oferecer um grande sacrifício ao seu deus Dagom e para se alegrar, diziam: o nosso Deus entregou o nosso inimigo Sansão nas nossas mãos. O povo então viu Sansão, louvava o seu Deus, dizendo: o nosso Deus entregou nas nossas mãos o nosso inimigo, aquele que destruía a nossa terra, multiplicava os nossos mortos. Com alegria no coração disseram: mandem vir Sansão, para que ele nos divirta. Trouxeram Sansão do cárcere, e ele os divertia. Quando o fizeram ficar em pé entre as colunas, Sansão disse ao moço que guiava pela mão: deixe-me apalpar as colunas que sustentam o templo, para que eu possa me encostar nelas. Ora, o templo estava cheio de homens, mulheres, e também ali todos os governantes dos filisteus, os 5 governantes de Filístia. E sobre o teto havia uns 3.000 homens e mulheres que olhavam enquanto Sansão os divertia. Sansão clamou ao Senhor, dizendo: Senhor Deus, peço que te lembres de mim. Senhor Deus, peço que te lembres de mim. Dá-me força só mais essa vez, ó Deus, para que eu me vingue dos filisteus que furaram os meus olhos. Em seguida, Sansão abraçou as 2 colunas do meio que sustentavam o templo e fez força contra elas. E fez força contra elas, com a mão direita em uma e com a esquerda na outra. E disse: que eu morra com os filisteus. E empurrou com toda a força, e o templo caiu sobre os governantes e sobre todo o povo que estava ali. Assim foram mais os que Sansão matou, quando morreu, dos que ele havia matado durante toda a sua vida. Então os seus irmãos e toda a casa de seu pai foram buscar seu corpo, e eles o levaram e sepultaram entre Zorá e Esteol, no túmulo de Manoá, seu pai. Sansão julgou Israel durante 20 anos. Queridos, você tem um propósito de vida. Todos nós temos um propósito de vida. Talvez você não saiba, talvez você já saiba, talvez você ignore, ou talvez você dê valor. Mas todos nós fomos criados com um propósito. Nós fomos criados, o ser humano foi criado, primeiro, para glorificar o seu Criador. O ser humano foi criado para glorificar a Deus. E depois, o ser humano foi para viver em completa comunhão com o seu Deus, em um pleno ambiente de amor, felicidade e satisfação. Como diz a pergunta, a resposta número 1 da pergunta do breve catecismo: qual é o fim principal do homem? Qual é o objetivo principal do homem? Qual é o propósito de vida do homem? Glorificar a Deus, apontar para o Deus Criador no seu perfeito funcionamento. Por exemplo, esse ventilador Solaster, esse ventilador, quando ele está funcionando perfeitamente, quando ele funciona perfeitamente, ele diz que a marca Solaster, ela é confiável na fabricação de ventiladores. Para entendermos na nossa limitação, precisamos fazer essa comparação, mas não há de se comparar ao Deus que criou todas as coisas perfeitas, ainda que a gente não entenda, ainda que a gente não enxergue. Deus é Deus a despeito de nós. Ainda que você não creia, ainda que você o rejeite, Ele é Deus e Ele manifesta a sua glória desde a eternidade a eternidade.
O nosso propósito, o propósito de todo ser humano é glorificar a Deus e ter comunhão, satisfação, e nesse ambiente de comunhão ter satisfação, plena felicidade com esse Deus para todo sempre. Mas o pecado roubou da humanidade esse propósito. O pecado rouba, assalta, violenta o ser humano e tira dele esse propósito de glorificar a Deus. Passa a ser um ventilador defeituoso e também passa a viver fora da comunhão do Deus Santo que criou todas as coisas perfeitas. E estamos diante de uma história de um homem que, por causa do pecado, perdeu de vista o seu propósito de vida. O propósito de vida de Sansão, precisamos entender o que é o livro de Juízes. O livro de Juízes é o livro que fala de heróis, líderes nacionais, que foi levantado por Deus para vencer a opressão de um certo inimigo. Por exemplo, na ausência, após chegar na terra prometida, Deus levantou esses juízes, porque o povo de Israel continuou sendo oprimido pelos seus inimigos. E como povo de Deus, Deus deseja manifestar a sua glória no povo de Israel, apesar de toda a sua infidelidade. Otiniel, o primeiro juiz, por exemplo, ele foi levantado contra os mesopotâmios. E assim por diante. Os demais juízes também foram levantados com um propósito. E o propósito de Sansão, além de glorificar a Deus e ter comunhão com Deus e ali ter felicidade com Deus, o propósito secundário de glorificar a Deus de Sansão era vencer os filisteus. A opressão dos filisteus era tão grande que eles estavam perdendo território. A tribo de Dan havia perdido o seu território. E os filisteus, se a gente olhar para os detalhes, por que Sansão vencia os seus inimigos com as mãos nuas? Apenas com a força de suas mãos. Porque a sua arma era a queixada de um jumento, os restos de um osso de um jumento. Por quê? Tem um porquê, tem uma resposta. Porque Israel estava sem armas. Israel estava indefeso. E com o propósito de Deus mostrar o seu cuidado e o seu amor para com o povo de Israel, Deus retirou as suas armas e falou: eu vou levantar alguém cujo meu espírito estará com ele, e a força do seu braço, pela força do meu espírito, será suficiente para vencer os inimigos de Israel. Sansão foi consagrado desde o seu nascimento a Deus. Ele foi consagrado nazireu, alguém que fez um voto com Deus e vivia para Deus e não podia consumir bebida alcoólica, não podia consumir nada, não podia tocar em nada que é morto e não podia cortar os seus cabelos. Sansão, mas Sansão descumpriu todas essas coisas. E para não perdermos tempo, se você acompanhar de Juízes 13 até Juízes 16, você vai ver a história de Sansão, um homem que foi consagrado para Deus, um homem que tinha um propósito de glorificar a Deus, um homem que era visível a presença de Deus na vida dele, mas ele vendeu essas coisas para viver como ele queria. Primeiro ponto que vemos desse texto é que o pecado rouba de nós o nosso propósito de vida. E realmente ficamos perdidos. Apesar de ser no sentido literal, mas no sentido espiritual, quando nós nos entregamos ao pecado,
ou quando queremos viver pelos nossos passos e queremos viver alheio a Deus, somos cegos. Aqui está uma história de alguém que perdeu as suas forças vitais. Ele perdeu as suas forças. E por ter perdido as suas forças, ele virou motivo de vergonha. Ele estava ali completamente, por causa desse desejo de viver como queria, ele estava completamente fraco. Ele abandonou a força que ele tinha e por isso ficou completamente fraco e frágil. Pensando nesse texto, queridos, eu penso, como nós estamos? Como nós estamos? Nós vemos pessoas querendo viver uma vida com o Senhor, olhando por tudo aquilo que ela fez, por tudo aquilo que Deus fez na vida dela, mas ela fala com o coração pesaroso, e ela fala, me falta forças. Ou quando está diante de uma situação que ela precisa, ela olha para o perdão do Senhor, e ela precisa perdoar alguém que lhe fez mal, mas ela olha e ela fala, me falta forças. Aqui estamos falando exclusivamente de quando o pecado nos rouba, nos assalta e nos faz motivos de vergonha, mas também serve para todos os contextos de fraqueza. A fraqueza emocional pela qual eu e você, todos nós, passamos. E qual deve ser a nossa fonte de força? A nossa fonte de força. Nós vemos aqui um homem que tinha a força e ele não compreendeu de onde vinha essa força, abriu mão, mas quando ele compreendeu no seu estado mais frágil, ele olhou novamente para a sua força sua fonte de força e pediu novamente para ser forte. Queridos, a primeira coisa que precisamos reconhecer e aprender nesse texto é que vivemos em um ambiente completamente hostil e contaminado, assim como na época de Sansão. Sansão foi um homem consagrado, nazireu, ainda no ventre de sua mãe, mas quando a mãe foi lhe dar o título, foi lhe dar o nome, ele recebeu um nome cananeu. Nós vemos no exemplo anterior, no juiz anterior a Sansão, Jefité, um homem também, um herói nacional usado com o propósito de glorificar a Deus e mostrar que Deus estava presente com o seu povo, mas ele, por estar acostumado com o culto cananeu, ele confundiu o culto, o pecado, a confusão tomou conta de sua mente e ele sacrificou a sua filha, imaginando estar sacrificando a Deus. O contexto que nós vivemos é um contexto contaminado. É um contexto sujo por causa do pecado. E nós, que fomos chamados pela fé em Cristo Jesus para ser filho de Deus, precisamos estar alerta e não negociar com o ambiente que vivemos. Não devemos negociar justamente aquele que nos dá força vital para viver todos os dias, e mais do que isso, é a força, mesmo sem merecer, para viver a comunhão com Deus eternamente. Nós negociamos quando negligenciamos o ambiente que vivemos. A palavra de Deus na primeira carta de João, no capítulo 5, versos 18 e 19, vai dizer que o mundo jaz, o mundo morre no maligno, até ser julgado pelo próprio Senhor Jesus, onde Ele expurgará o mal. Nós precisamos vigiar e orar, como o nosso mestre falou. E por isso muitos estão fracos e enfermos, como Paulo fala,
e não são muitos os que dormem. É por isso que muitos estão completamente espiritualmente desanimados, porque negligenciaram a contaminação do pensamento, das atitudes e do coração. O segundo ponto que nós reconhecemos e já falamos aqui é que o pecado, ele retira completamente de nós, ele nos assalta completamente as nossas forças e ele nos traz vergonha. Um homem cujo Espírito do Senhor se apossou dele, ele usava essa força do Espírito, e você pode perceber na vida de Sansão, um homem que deveria ser consagrado, um homem que foi chamado para viver essa comunhão com o Senhor, e ele usa essa força vital apenas quando deseja se vingar dos filisteus. E foi dessa forma, através das imperfeições de Sansão, que Deus prova o seu amor por Israel. Porque Sansão julga o povo da Filístia somente quando ele está irado contra esse povo. Você pode perceber que ele só usa essa força quando ele deseja se vingar dos filisteus. Somente assim é que ele faz uso da força que Deus lhe deu, e era propriedade de Deus, e Deus se apossou dele, e essa força era de Deus e não dele. Ele julgava ser dele, ele usava essa força vital para os seus próprios propósitos. Alguma semelhança com os nossos dias? A força que deveríamos usar para glorificar em nossa casa, com as nossas atitudes, o nome daquele que refez a nossa comunhão com Deus, nós usamos essa força vital, essa força de vida para usar pelos nossos próprios interesses, e perdemos de vida o propósito da nossa vida, cujo é o único propósito que pode satisfazer o nosso coração. Viver para Deus, viver com Deus, na alegria, mas também nas tristezas, sabendo que o Deus Todo-Poderoso, que refez com muito amor a nossa comunhão, através da cruz de seu Filho Jesus Cristo, onde Ele pagou pelos nossos pecados, onde Ele nos substituiu, onde Ele levou as nossas fraquezas e motivos de vergonha, Ele, através disso, refez a nossa comunhão. Mas aqueles que são chamados para ter comunhão com Cristo, negociam a sua força e usam a sua força vital, para os seus próprios interesses. Todo ser que respira, você sabe muito bem que o nosso propósito é esse: louvar ao Senhor. As nossas forças, a nossa vida deve ser gasta e usada com isso. Louvar ao Senhor, trabalhando, lavando a louça, no nosso cotidiano, no nosso comum, amando e glorificando ao Senhor, porque esta comunhão nos foi devolvida. Mas aqueles que ainda não enxergam Jesus Cristo como Senhor e Salvador de suas vidas, aqueles que ainda não enxergam que a comunhão com Deus foi refeita, gastam suas forças com aquilo que lhe traz vergonha, com o caminho que nos tira a paz. Nós confiamos naquilo que está diante dos nossos próprios olhos. Nós fomos chamados para viver pela fé. Não murmurar e até mesmo agradecer quando passamos por um momento difícil. E é nesse momento de comunhão, onde oramos e agradecemos a Ele e pedimos forças, é ali que as nossas forças são repostas e renovadas no Senhor. Amém, queridos? O pecado lhe rouba as forças e lhe traz vergonha. Mas o mais impactante nesse exemplo de Sansão é a sua oração. Sansão clamou ao Senhor e disse: Senhor Deus,
peço que te lembres de mim. Pode parecer que nessa frase seja despretensiosa, mas ele lembra do Deus dos seus pais. Ele lembra do Deus que se manifestou em amor, graça e misericórdia ainda com seus pais. Um Deus que, apesar de todas as suas imundícies nas atitudes, Sansão, apesar de ser um homem consagrado, vivia uma vida devassa e promíscua. Mas a despeito de todas essas coisas, a graça e a misericórdia de Deus foi com ele, e Deus o usou assim mesmo. Mas no final de todo, ele olhou para essa graça e essa misericórdia e não quis continuar mais o mesmo. Ele olhou para o Senhor e ele reconheceu primeiro que ele não tinha e nunca teve força alguma. E ele reconheceu que a sua força vinha do Senhor. A sua força vinha do Senhor. E Sansão clamou a Deus: Senhor Deus, peço que te lembres de mim. Dá-me força só mais esta vez. E o interessante é que você vai ver uma vida devassa, uma vida de desobediência a Deus pela parte de Sansão. Mas esse ato lhe fez com que ele entrasse naquele famoso hall da fé, onde está escrito em Hebreus 13. E você pode abrir comigo, Hebreus 13. Hebreus 11, perdão, irmãos. Hebreus 11, do verso 32 ao verso 34. Fez com que ele entrasse no hall da fé, no hall dos heróis. Ele era um herói nacional, ele foi usado por Deus para destruir, e com essa atitude de pedir forças a Deus, a sua força voltou, e ele empurrou as colunas do templo onde estavam, e ali estavam os 5 governantes de Filístia presentes. Os 5, os únicos, estavam ali presentes, e com isso, com a sua fé, ele cumpriu o seu propósito de glorificar a Deus e demonstrar o amor de Deus, ainda que na sua morte, de demonstrar o amor de Deus pelo povo de Deus, pelo povo de Israel. E ali ele empurrou as colunas e ele deixou uma nação sem governantes. Ele deixou uma nação desamparada, e com isso é o que deu a vitória de Israel sobre Filístia. Hebreus 11, verso 32, o que mais direi? Certamente me faltará o tempo necessário. Aí ele fala dos heróis, dos juízes, Gideão, Baraque, de Sansão, de Jefité, e depois ele parte para o rei Davi, Samuel e dos profetas. E olha o que ele fala no verso 34. Extinguiram a violência do fogo, escaparam de ser mortos à espada. Você pode repetir comigo esse trecho? Da fraqueza tiraram forças. E o que fez esse homem entrar? Foi a sua força? Foi a sua vida santa? Não, foi o seu olhar de fé. Ao final de sua vida, ele olhou para o Senhor. Ele lembrou e ele reconheceu que ele nada podia, e de que Deus era a sua força para viver e para cumprir o seu propósito de vida. Não foi a força e não foi a forma de viver de Sansão que o transformou em herói da fé pelo autor de Hebreus, mas sim foi a sua fé, foi a sua confiança. Ali ele fez igual a Paulo, ele se humilhou e ele reconheceu que apenas a graça de Deus lhe bastava.
E que nesse momento de fraqueza, Deus lhe trouxe força. Deus lhe trouxe força. Reconheça a verdadeira fonte de força. Por que, Alex, que a filha de Sião não encontra cura? Se tem um médico, se tem bálsamo, porque o povo não vai até aquele que pode curar, não vai até aquele que pode salvar, não vai até aquele que pode renovar as forças. Aí encontramos e ficamos desbaratinados. Eu lembro, olhando a irmã Carla Larossa ali no final, eu lembro que em 2017, vocês lembram, eu estava meio inchadinho, eu já era seminarista dessa igreja. E ali eu comecei a correr. Foi nisso que eu lembrei da irmã Carla Larossa. Eu comecei a correr e emagreci 15 quilos em 2 meses. E eu lembro que no começo era muito difícil. Eu comecei a correr e eu corria 2 quilômetros. No começo começava muito bem, olhando para cima. Mas eu comecei a perceber que no momento que as forças faltavam, a fronte abaixava. E eu percebi também que quando a fronte abaixava, eu ficava cada vez mais fraco. E ali na fronte abaixada, eu tinha dificuldade de respirar. E eu era obrigado a caminhar. E ali eu tiro a lição, onde a gente toma as palavras do salmista: de onde virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor, aquele que criou os céus e a terra. É nesse momento de fraqueza, não importa se não foi criado pelo nosso pecado, mas foi criado pela circunstância de ser filho de Deus, onde nós certamente seremos perseguidos de uma forma ou de outra. Paulo e Silas estavam fracos, com as costas lanhadas de tantas chibatadas, e o que eles fizeram? Eles olharam para o Senhor, e a força do Senhor os tirou da prisão. Temos tantos outros exemplos. Olhar para o Senhor, reconhecer que nada podemos fazer por nós mesmos. Não andeis ansiosos por coisa alguma, buscai primeiro o reino de Deus, e esquece as demais coisas, porque as demais coisas serão acrescentadas por meio daquele que nos fortalece e nos dá força diária, dia a dia. O Senhor Jesus é aquele que refez a nossa comunhão com Deus. E a nossa comunhão com Deus é um ambiente onde nos encontramos fortes e vitoriosos. Porque no momento em que estamos em comunhão com Ele, é a graça de Deus, é toda a força do seu amor que vai adiante e atrás de nós. Em todas as coisas somos mais que vencedores. Foi por meio da cruz que Jesus Cristo venceu a nossa morte. E por último, e para encerrarmos, nós aprendemos, apesar dessa impactante oração de Sansão: Senhor Deus, peço que te lembres, dá-me força só mais essa vez, para eu cumprir o propósito da minha vida, que é glorificar o Senhor e mostrar o seu amor na vitória de Israel sobre os filisteus, e se cumpriu. Ele pediu, e ele não usou de uma vasta eloquência na sua oração, ou ele não ficou 2, 3 vezes, 3 horas orando. Se você quiser orar 3 horas, faça por prazer e não por religiosidade, porque realmente a comunhão com o Senhor é uma delícia, é onde estamos plenamente seguros. Mas o que fez ele obter a sua força vital de volta para cumprir o seu propósito de vida foi a sua fé do Deus que redime o seu povo. Mas a melhor lição é de que Sansão prefigura o verdadeiro herói, o herói dos heróis. Apesar de todo o seu pecado, Sansão prefigura Cristo. Sansão prefigura aquele que morreu para dar vitória ao seu povo.
E não foi vitória sobre Filístia, não foi vitória sobre Paraguai, não foi vitória sobre nação, não foi vitória sobre um outro estado que está em guerra com o Caxias, não foi vitórias, as nossas vitórias pontuais, foi algo que o homem jamais poderia vencer, a morte. Ele venceu a morte, e nós, e você, pela fé em Cristo Jesus, pode experimentar agora essa vida eterna, através da alegria de viver com Ele e para Ele, a despeito de todas as coisas. Não é à toa que a palavra de Deus vai dizer que a alegria do Senhor é a nossa. Por que a nossa força? Porque a nossa força não está na salvação que podemos prever para nós. Neemias falou isso depois de ver e olhar e contemplar a salvação de Deus para o seu povo. Foi na força do Senhor que eles reconstruíram os muros de Jerusalém. A força está no Senhor Jesus. A força está na comunhão que Ele te devolveu com Deus. Então, busque nele, através de uma vida comunhão, você tem esse acesso, através da sua fé em Cristo Jesus. Está fraco? Busque o Senhor. Se fortaleça no Senhor, converse com outras pessoas que você vê e você testemunha que são fortalecidas no Senhor. Abra a palavra de Deus e dos pregadores idôneos, vai até o YouTube e ouça a palavra do Senhor. Ele sempre tem algo para lhe fortalecer através da sua soberana palavra. É através da sua soberana palavra que Ele quebra todas as nossas fraquezas e nos fortalece para Ele e para sempre. Primeira João, no capítulo 5, primeira carta de João, no capítulo 5, vai dizer, capítulo 5, verso 4 e 5. Está fraco, está desamparado, não tem forças para orar, não precisa de muito tempo, só precisa da sua fé, só precisa dos seus olhos em Jesus, só precisa disso, não precisa de uma oração extensa, só precisa de um coração sincero, e certamente esse coração sincero vai levá-los a lágrimas, por uma força desperdiçada em coisas que não lhe iria levar a algum lugar nenhum. E nesse momento você vai lembrar de quem realmente é a sua força. E onde for a tua força, olhe para Cristo. Primeira carta de João, capítulo 5, verso 4, diz assim: porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, é a nossa fé em Cristo Jesus. Está fraco, olhe para aquele que Apocalipse diz que é o Cordeiro de Deus. Apocalipse 4, verso 11 vai dizer que ao Cordeiro toda honra, glória e força. Reconheça que a sua força de vida e de vida eterna não vem de você, vem de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Porque todo que é nascido, esta é a vitória do que vence o mundo, a nossa fé. Quem é que vence o mundo, senão aquele que crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus? Essa é a fonte da nossa força, queridos. E eu quero terminar esse momento de uma forma diferente. Realmente há momentos que nos falta forças para continuar. E queremos desistir, e é difícil. Eu quero convidar o Ministério de Louvor para estar aqui conosco. E eu quero convidar a você, que tem feito a mesma oração de Sansão. Senhor,
me dá força. E eu falo para vocês que em diversas situações, essa também foi a minha oração. Essa também foi a sua oração e a oração de muitos que encontraram forças no Senhor e renovaram as suas forças no Senhor. E é por causa da força do Senhor que todos nós estamos aqui, com vontade de adorar. O Espírito Santo nos levando a reconhecê-lo como nosso Senhor. E se lhe falta forças para voltar os seus olhos a Ele, eu peço que você venha aqui na frente. Eu quero orar por você. Não importa o que seja. Eu quero orar por você. Se o seu coração está angustiado, ferido por qualquer coisa, Ele fala para você: venha a mim. Você que está cansado, você que está sem força, eu sou o seu descanso, o seu repouso, o seu alívio. Eu sou a sua força para viver e enfrentar os desafios que lhe põem dia a dia a chorar. Eu quero convidar você a orar. Entregue o seu caminho ao Senhor e faça da sua oração, faça da oração de Sansão a sua oração. Senhor, me dê força. Me dê força para olhar para a minha vida e ver o propósito de te glorificar e de te anunciar no meu trabalho, na minha família, na minha vida, onde eu estiver, que as pessoas vejam Jesus comigo. Se lhe falta forças, peça com fé. Não precisa uma oração eloquente, não precisa de anos de experiência, só precisa da fé naquele que fez todo o trabalho. Ele fez todo o trabalho, Ele nos libertou da escravidão do pecado, foi o trabalho dele, e Ele olhou para trás e ficou satisfeito pelo seu trabalho de nos comprar e nos ganhar para Ele para sempre. Creia com todo o seu coração, creia com todo o seu coração, peça forças ao Senhor. Louvado seja o teu nome, Senhor. Só tu és digno de louvor, glória e adoração. Nós estamos diante do Senhor como o teu povo. E nós, Senhor, os teus filhos aqui presentes, todos nós pedimos a ti, renova as nossas forças, Senhor. Renova o nosso coração. Primeiro com o teu perdão. E que o nosso coração possa experimentar toda a força da sua graça e do seu amor por nós. E que possamos, Senhor, não temer, mas ser firme e inabalável com o Senhor, sabendo que o ambiente de comunhão com o Senhor, conquistado pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, é o nosso ambiente de força, Senhor. Dê forças aos seus filhos para vencer, Senhor. Dê força para aqueles que queiram deixar uma vida de pecado. Dê forças para eles que estão tristes por conta de problemas que lhes aconteceram. Dê-lhes força, Senhor. E certamente a vitória de Cristo repousará sobre cada um deles, Senhor. Nós louvamos o teu nome e agradecemos porque sabemos que aquele que veio ao coração sincero diante do Senhor, que deseja gastar as suas forças para viver segundo os teus propósitos, o Senhor jamais lhe nega forças, o Senhor sempre lhe renova as forças, Senhor. Por isso sabemos que os teus filhos sairão renovados pelo nome de Jesus. Nós te agradecemos e glorificamos o teu nome, Pai, certo de que o Senhor está nesse lugar, certo de que o teu Santo Espírito está em nossos corações, e Ele renova nessa noite as nossas forças, Senhor. Glorificamos o teu nome. Essa igreja te adora e aponta para a cruz de Cristo como o único caminho de salvação e graça. Nós louvamos o teu nome, no nome santo do Senhor Jesus. Amém, amém e amém. Queridos, ser renovado no nome de Jesus. Aplauda o nome do Senhor.
porque Ele é digno de toda honra e toda glória, e saiba que Ele renova as suas forças no nome de Jesus.